Pode sim. Tá? Bem, pessoal, hoje nós vamos começar aí, né, o nosso último conteúdo, que é mercado de trabalho, certo? Aqui nós vamos ver algumas áreas que nós, como enfermeiros, podemos estar adentrando, tá? E vocês vão ver que essas áreas, dentre essas áreas, nós temos muitas opções de trabalho, ok? E eu gosto de trazer essas áreas para vocês, porque a gente escuta muito, não sei se vocês escutaram quando vocês entraram aí na enfermagem, né, dizendo assim, não tem mais lugar para enfermeiro, não tem mais emprego, já tem enfermeiro demais, tá? Vocês vão terminar o curso e não vão arranjar emprego, muito, né? A Eliza está falando, Ellen, tá? E vejam, pessoal, que vocês irão ver aqui nas áreas, né, muitos campos que a gente pode estar atuando, tá? E vejam a realidade em que a gente está vivendo, né? Nós, como profissionais de linha de frente aí da pandemia, né, a cada vez mais nós estamos vendo a necessidade de profissionais enfermeiros. Ótimo, Kali, ótima reflexão, tá? Veja a necessidade de nós profissionais, né, agora no mercado de trabalho, a nossa última turma aí do 10º semestre que terminou, né, já está todos empregados, ou se não tiver algum ou outro empregado, são poucos, tá? Mas a maioria, 80%, 90% da turma estão empregados, certo? E em bons empregos, tá? Não só na região aqui, né, nossa, mas também aí Fortaleza, em outras cidades. E, Kelly, é assim, na realidade, eu não considero nem que seja saturado, né? Logicamente, nós temos muitos profissionais, né, enfermeiros no mercado de trabalho, né? Ou que não estão no mercado de trabalho, tá? Mas veja que muitas vezes, né, é a questão de ir atrás de um trabalho, como vocês falaram, como você falou, como o Kalen falou aí, tá? E a questão da capacitação, da gente buscar essa capacitação, tá? Porque às vezes isso não acontece não só na enfermagem. Ó, que bom, tá? Porque às vezes isso não acontece, isso não acontece só com a enfermagem, né? Mas, por exemplo, muitas vezes a gente termina um curso superior e fica lá, né, na nossa casa, na casa dos nossos pais, esperando, né, alguém bater a porta e dizer, tem um emprego para você. Né? Às vezes, nem todas as pessoas são proativas. O que é ser proativo? É buscar, tá? E às vezes as pessoas elas ficam assim esperando, né, um emprego, esperando que o emprego realmente bata a porta. Na verdade, nós precisamos também buscar, tá? Buscar as oportunidades, espalhar currículos, né? A comunicação, ela muitas vezes traz essa nova oportunidade de emprego para nós, tá? Além, pessoal, da questão de nós montarmos o nosso currículo dentro de nós montarmos o nosso currículo dentro da academia, tá? Quando muitas vezes nós estamos, como até eu venho acompanhando, né, vocês falando aí essa questão da semana de enfermagem, né? Eu estou acompanhando aí os elogios de vocês, né? E daí, pessoal, nós vemos essa questão. Pessoal, só um minutinho aqui, viu, por favor? Desculpe aqui, pessoal, meu pequeno perturbando. Então, eu venho acompanhando, né, os relatos de vocês quando termina, né, as palestras,
E vocês veem, pessoal, que assim, muitas vezes a gente precisa montar o nosso currículo dentro da nossa própria faculdade, quando a gente participa dos eventos científicos, quando a gente participa das monitorias, quando a gente participa dos projetos de extensão, quando nós buscamos nos dedicarmos aos estágios, né? Muitos colegas buscam estágios extracurriculares, que são os estágios que não dependem da faculdade, né? É um extra que vocês arrumam, né, que o aluno ele pode ir buscar nas instituições de saúde. Então, a gente precisa também mostrar essa proatividade desde a academia, desde a faculdade. Além de todo o conhecimento, né, que nos é repassado, a gente pode estar montando nosso currículo lá, tá? Quantos profissionais que nós temos hoje, né, aí dentro dos mestrados, dentro do doutorado, que realmente se dedicaram no tempo da faculdade, né, a questão da pesquisa científica, tá? E terminaram, né, o curso agora e já estão em mestrados, tá? Então, assim, nós também precisamos fazer a nossa parte desde a faculdade, tá certo? E daí as oportunidades, muitas vezes elas vêm logo, outras vezes elas não vêm logo e basta que a gente vá buscar, né? Às vezes nós temos colegas, né, enfermeiros que não querem também buscar porque não querem sair de sua cidade natal, né, não querem sair da casa dos pais, e muitas vezes as oportunidades de emprego são em outros estados, tá? Então, nós temos que também ter essa coragem, né, de quebrar esse elo e de realmente estar onde as oportunidades estão se mostrando para nós, tá? Então, tem toda como é que eu posso dizer, uns porquês, né, umas interrelações aí, que muitas vezes a gente observa, fulano terminou e não trabalha, tá? Muitas vezes não é a falta do mercado de trabalho, muitas vezes é a questão da pessoa, tá? Seja não querer sair da cidade, seja não ter o conhecimento, seja não ter a segurança para determinado trabalho, certo? E daí a gente realmente, quando adentra num trabalho, né, se a gente não tem a experiência, mas a gente busca essa experiência, busca aprender com os que lá estão, busca através do conhecimento, das capacitações, dos livros. Tá? Ninguém nasceu sabendo tudo, né? A gente está sempre aprendendo. E nós, profissionais de saúde, também estamos sempre aprendendo aí. Temos que buscar esse aprendizado, tá? Porque as doenças surgem, né? As vacinas surgem, os trabalhos surgem, os tratamentos surgem, e daí a gente tem que estar antenado a tudo que é novo, tá? Aí, pessoal, vamos lá. Onde encontrar as respostas com relação ao nosso mercado de trabalho, tá? Nós encontramos as respostas no nosso COFEN, né? Que é o Conselho Federal de Enfermagem, que ele é um órgão normatizador e fiscalizador do exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, zelando pela qualidade dos serviços prestados pelos participantes da classe e pelo cumprimento da lei do exercício profissional, tá? Então, quando vocês estiverem no terceiro semestre, que a gente for ver a disciplina de ética e legislação em enfermagem, nós vamos adentrar mais nisso, tá? Mas veja, nós temos dois tipos de conselhos, que é o Conselho Federal, onde nós só temos um Conselho Federal, tá? E nós temos os conselhos regionais, que aí são os CORENs, que em cada estado tem um COREN, tá? O COREN geralmente é na capital do estado, só que dependendo do estado, dependendo do número, dependendo da extensão do estado, dependendo do número de profissionais inscritos no COREN, nós temos algumas subseções, como é o nosso caso aqui no Ceará, certo? Nós temos o COREN sede em Fortaleza, capital, na capital, né? E nós temos algumas subseções espalhadas aqui pela nossa região. Cariri, temos uma no Limoeiro, não sei se ainda tem uma em Sobral, tá certo? E, pessoal, o COFEN, tá? Ele é um órgão normatizador e fiscalizador. Por que ele é um órgão normatizador? Porque é ele que cria as normas.
normas. Então, todos os artigos, resoluções e leis de enfermagem foram criados pelo COFEN, tá? Ele também é fiscalizador porque ele fiscaliza o exercício da enfermagem, ok? E os CORENs são órgãos fiscalizadores e disciplinadores, ok? Por que eles são órgãos fiscalizadores e disciplinadores? Porque são os CORENs, são os fiscais dos CORENs que vão até a instituição, ver como é que o profissional de enfermagem está trabalhando, ver como a instituição está disponibilizando os recursos para que a enfermagem trabalhe, certo? Então, tudo que a gente precisa com relação a leis, a resoluções, a decretos, todos a gente pode buscar aí no portal COFEN, tá? Que é o portal, que é o sistema COFEN-COREN, que trabalha com relação ao exercício da enfermagem. Ok? E daí nós temos, dentro do COFEN, a resolução 242.000, onde ele fala no seu capítulo 1º, artigo 1º, que a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde do ser humano e da coletividade. Atua na promoção, proteção, recuperação da saúde e reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais, tá? Nós precisamos trabalhar com ética e nós precisamos trabalhar de acordo com a nossa legislação de enfermagem, tá? Nós temos um código de ética, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, que ele tem a sigla, deixa eu colocar aqui para vocês, ele tem a sigla CEPE, tá? Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, tá? Então, é esse Código de Ética, que é a Resolução 564 de 2017, que nos norteia com relação às nossas atividades, tá? Ao que a gente, ao que é nosso direito fazer, ao que é o nosso dever fazer, ao que nós somos proibidos e com relação às infrações e às penalidades que nós podemos ser punidos, certo? Aí veja que a enfermagem, ela trabalha nos 3 níveis de assistência. Nível primário, onde nós trabalhamos na promoção e na proteção, tá? Onde nós desenvolvemos a educação em saúde. Nós trabalhamos na atenção secundária, que é a recuperação da saúde, que é o diagnóstico, que é o tratamento. E nós trabalhamos na atenção terciária, que é a reabilitação de pessoas, onde nós vamos fazer as nossas orientações, onde nós vamos fazer os nossos planos de enfermagem. Ok? E daí, pessoal, nós vamos entrar nas funções do enfermeiro, tá? Para que a gente adentre nas funções que eu falei, né, que nós temos algumas áreas para entrar aí, tá? Eu trouxe uma parte de um artigo, tá? Que fala da lei do exercício profissional com relação à enfermagem, tá? Prestar os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Veja, dentro da lei do exercício profissional, nós temos nós temos as nossas atividades. Nós temos as atividades que são privativas do enfermeiro e só quem pode realizar é o enfermeiro. Nós temos as atividades do enfermeiro como integrante da equipe de saúde, né? Porque nós, enfermeiros, fazemos parte da equipe multiprofissional, interdisciplinar, tá? Então, se a gente está num ambiente hospitalar, numa estratégia de saúde da família, nós juntos, enquanto equipe, nós iremos trabalhar, assistir, cuidar do nosso paciente. Tem as atividades do técnico de enfermagem e as atividades do auxiliar de enfermagem, tá? Essa parte desse artigo,
ele diz que prestar os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida e cuidados de maior complexidade técnica e que exige conhecimento de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas é uma atividade privativa do enfermeiro, tá? Porque, como eu já disse várias vezes para vocês, nós, enfermeiros, temos que ter o conhecimento científico e o conhecimento técnico. O conhecimento científico porque nós adentramos, né, na anatomia, na fisiologia, tá? De forma específica, esmiuçada. Diferentemente do técnico e do auxiliar de enfermagem, que eles veem anatomia geral, tá? Além disso, a gente trabalha de maneira bem, né, científica a questão das disciplinas específicas do enfermeiro, saúde da mulher, saúde da criança, saúde mental, saúde do idoso, saúde do adulto, certo? Então, por isso que nós, enfermeiros, temos o conhecimento científico. E, além disso, nós temos o conhecimento técnico, que é quando a gente aprende as técnicas, certo? Então, por isso que um paciente com um risco de vida e que precisa de maior complexidade técnica, quem deve cuidar dele é o enfermeiro, tá? Isso é uma atividade privativa do enfermeiro. Aí eu trago outra resolução para vocês, que é com relação à resolução 160 de 2003, no artigo 18. Manter-se atualizado, ampliando os conhecimentos técnicos, científicos e culturais, em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. Tá? Então, veja, pessoal, que esse artigo, ele mostra a necessidade de nós nos capacitarmos, né? É aquilo que a gente já falou. Muitas vezes a gente entra no emprego sem nenhuma experiência, lógico, se a gente nunca trabalhou naquela área, tá? A gente vai adquirir uma experiência. E para que isso nos ajude, nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos, nós precisamos buscar capacitações, buscar especializações, buscar cursos, tá? Ir para os livros, para que a gente possa assistir o nosso paciente da melhor maneira. Né? Então, veja que tudo isso é um preparo para que a gente adentre aí no mercado de trabalho, tá? Veja que tudo isso é um preparo para que a gente, que já está no mercado de trabalho, mas sem uma experiência, a gente busque essa experiência, ok? Isso eu tenho, pessoal, como, né, até uma historinha para vocês, né, que meu primeiro emprego, né, meu primeiro emprego mesmo, né, e foi numa estratégia saúde da família, tá, assim, um mês depois que eu terminei a faculdade, e lá eu passei, né, eu cuidava de duas estratégias, uma manhã e outra tarde, que era zona rural, tá, e daí eu passei 8 meses sem médico. Tá? Então, minha gente, era eu e eu mesma, né? E daí eu passava o dia na estratégia, né? E à noite nos livros, tá? E final de semana me especializando, porque eu tinha que levar, né? Eu tinha que levar o meu conhecimento, a minha assistência para os meus pacientes, tá? É difícil, mas a gente tem que aprender, tá? Afinal, nós somos a arte, né? A arte da enfermagem aí. Então, a gente tem que buscar o conhecimento. Ok, pessoal? Aí, agora eu vou apresentar para vocês as 4 áreas com relação às funções do enfermeiro. Então, nós temos o papel assistencial. O que é o papel assistencial? É a gente cuidar diretamente do paciente. Tá? É o nosso contato com o nosso paciente, onde a gente pode fazer isso na estratégia, no hospital, no atendimento domiciliar, tá? SAMU, okay? Home care, ok? Então, o papel assistencial engloba ações que o enfermeiro realiza quando assume a responsabilidade de atender às necessidades de cuidados de enfermagem aos pacientes e suas famílias,
Papel desenvolvido nos setores primário, secundário e terciário do sistema de saúde e ainda no domicílio e comunidade, tá? Muitas vezes, né, existe profissionais que não se identificam com a assistência. Eles preferem a parte de gerência, a parte de educação, tá? Mas aí eles buscam para você ver como é amplo, né, a nossa profissão, como ela é bem diversificada, tá? Então, o papel assistencial é o enfermeiro cuidando diretamente do paciente. É o contato direto profissional-paciente, é a assistência, tá? Nós temos aí outra área com relação à função onde nós podemos desenvolver as nossas atividades, que é o papel administrativo. O papel administrativo, pessoal, ele vai para os profissionais que trabalham com direção, chefia, coordenação de um serviço, tá? As partes burocráticas, certo? Então, a função administrativa é uma grande responsabilidade. O enfermeiro depara-se com um trabalho em equipe e passa a exercer supervisão e coordenação de grupos de trabalho. Significa influenciar a ação de outros que estão atuando no sentido de estabelecer e alcançar objetivos. É administrar a assistência de enfermagem no que tange a recursos humanos, materiais e financeiros para a efetiva realização dos cuidados de enfermagem por toda a equipe de enfermagem, tá? Então, o enfermeiro, quando ele está na direção, quando ele está na coordenação, quando ele está na parte burocrática, tá? Ele está no papel administrativo. Eu posso ser um enfermeiro assistencialista e posso ser um enfermeiro administrativo? Posso, tá? Isso são funções que eu posso fazer em paralela, tá? Inclusive, nós como coordenadores da estratégia de saúde da família, nós fazemos esse papel administrativo, que é a burocracia, tá? De todo o posto de saúde, como também a gente cuida do nosso paciente, assiste o nosso paciente, está em contato com o nosso paciente, certo? Aí, pessoal, tem uma nomenclatura do senso comum, tá? Que eles assim, fulano é enfermeiro, deixa eu ver aqui quem está na aula, por exemplo, diz que Eduardo é enfermeiro, Kalen é enfermeira-chefe, tá? E, pessoal, não existe essa nomenclatura enfermeiro-chefe, né? Às vezes, até quando eu estou perguntando a composição da enfermagem, né? Eles dizem enfermeiro, enfermeiro-chefe, técnico e auxiliar de enfermagem. Não existe isso de enfermeiro-chefe. Na realidade, é o enfermeiro, tá? Que está voltado apenas para a parte administrativa, para a parte de direção, para a parte de coordenação, certo? Não está envolvido com a assistência. Aí as pessoas ficam, né, achando que existe também essa divisão da enfermagem como enfermeiro-chefe. Não existe. É o enfermeiro que está voltado para a parte administrativa, certo? E daí nós temos a outra área aí, tá? Que é o papel de pesquisa, tá? Onde nós iremos trabalhar pesquisa científica. Então, a participação no processo de pesquisa é considerada uma responsabilidade de todos. Os enfermeiros envolvidos com o cuidado ao paciente podem contribuir de maneira eficiente na identificação de problemas e questões de pesquisa. Função da pesquisa em enfermagem é contribuir para a base científica da prática de enfermagem, determinando, por exemplo, a eficácia dos cuidados de enfermagem. Pessoal, na realidade, para ser um profissional de enfermagem, nós já somos pesquisadores, tá? Porque quando a gente vai tratar o paciente, nós estamos vendo as melhores formas de tratar esse paciente, tá? E quando a gente vê essas melhores formas, nós estamos pesquisando, nós estamos fazendo pesquisa científica, ok?
O que vem a diferir aí é porque, geralmente, né, alguns levam, né, essa pesquisa para o papel, tá? Que próximo semestre vocês irão aprender metodologia científica, tá? Então, vocês irão aprender a construir um trabalho científico, certo? Mas quando a gente está assistindo o nosso paciente, nós estamos trabalhando ciência, tá? Porque nós estamos levando o nosso conhecimento científico, ok? Existem profissionais que trabalham só com pesquisa científica, certo? Então, nas universidades, nas faculdades, né, principalmente aí federais e estaduais, nós temos profissionais de enfermagem, tá? Nós temos enfermeiros que trabalham nessas universidades, nessas faculdades apenas realizando pesquisa científica, tá? Não estão dando aula, não estão na assistência, não estão na administrativa, eles trabalham só com pesquisa científica, ok? E nós temos a pessoa que trabalha com pesquisa, isso não quer dizer que ele não possa estar trabalhando nas demais áreas, certo? E nós temos aí o papel de ensino, que é onde os enfermeiros podem atuar diretamente no ensino, nível médio e superior, tá? A atividade de educação acontece no dia a dia do enfermeiro, quer na orientação da equipe de enfermagem dos pacientes e familiares. Então, veja aqui, pessoal, o papel do ensino é um papel que nós fazemos quando a gente decide fazer enfermagem, tá? Por quê? Porque nós sempre iremos, o enfermeiro, ele sempre irá fazer educação em saúde. Ele sempre irá ensinar para o paciente, ele sempre irá ensinar para a sua equipe. Mas também nós podemos ensinar, né, como professores aí de nível médio, certo? Nas disciplinas de química e biologia, porque a gente paga as biologias, vocês pagaram, né, as biologias aí, a histologia, embriologia, certo? E também podemos na de química, porque a gente paga farmacologia, bioquímica, certo? Só que o Estado, ele está exigindo que a gente tenha uma habilitação na área que a gente vai trabalhar. Né? Por exemplo, eu sou professora de Química aqui no Estado, certo? E daí eu tenho minha graduação em enfermagem, mas também eu tenho licenciatura plena em enfermagem, que a minha faculdade ela disponibilizava, certo? Mas, mesmo assim, o Estado, eu comecei a ensinar, né, como enfermeira, né, a disciplina de Química, mas o Estado, ele me exigiu uma habilitação, tá? E daí eu preferi fazer uma licenciatura em Química, né, para ter mais conhecimento aí, certo? E no nível superior, né, o MEC, ele recomenda que, no mínimo, sejam especialistas para ensinar no nível superior, certo? E daí nós estamos, né, já prevendo que daqui a algum tempo ele vai ele vai exigir só pessoas com mestrado, certo? Então, veja que nós temos essas 4 áreas: assistência, administrativo, pesquisa e ensino, tá? Eu como enfermeiro, eu posso atuar nos 4? Posso sim, tá? Eu posso escolher um dos que mais me identifiquem? Posso sim, tá? Desde que eu tenha a oportunidade de trabalhar, pessoal, certo? E veja que essas são as 4 áreas, e que dentro dessas áreas, de cada área dessa, nós temos um leque de opções para se trabalhar, tá? E é essa que nós vamos ver aqui nesses slides, tá? Algumas delas, não são nem todas. Então, locais de atuação do enfermeiro. Nós podemos trabalhar em hospitais, fazendo assessoria e consultoria, tanto de hospitais quanto de estratégias, tá? Quanto de home care, quanto do Ministério da Saúde, né? Ser um consultor do Ministério da Saúde, tá? Nas unidades de saúde, empresas, né? Nós temos empresas que abrem concursos para profissionais de enfermagem, né? Para profissionais do trabalho, né, que tem especialização em saúde do trabalhador, certo? Como, por exemplo, nós temos o Correio, a Petrobras, tá? Que abrem concursos para enfermeiros, certo? Então, nós iremos
trabalhar dentro dessas empresas, como enfermeiros. Nas escolas, nós podemos, né, através do PSE, que nós vimos aí, entidades sociais, né, a gente muitas vezes, né, pode fazer uns atendimentos, né, na sociedade, em escolas, em supermercados, em praças. Nós podemos trabalhar nas universidades, nos centros de saúde, no Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS aí, em clínicas, em ambulatórios, em creches, atendimentos pré-hospitalares como o SAMU, né? Nós podemos estar trabalhando em eventos científicos, nós podemos fazer parte dos órgãos de classe, COREM, COFEM, sindicatos, tá? E existe pessoal muito mais locais que a gente pode estar atuando na nossa profissão, tá certo? E existem as diversas coordenações que nós temos aí dentro dos hospitais, dentro das estratégias, tá? Então, é aquilo que nós falamos, certo? A enfermagem, tá? Ela não está precária no mercado de trabalho, não, tá? Basta que o profissional ele seja capacitado, que ele tenha um bom currículo, e aí eu já oriento a vocês, né, a questão de se construir o currículo de vocês já dentro da academia, tá certo? Dentro da faculdade aí nós temos um leque de opções, tá? Onde vocês podem estar participando, e nós temos monitoria, projetos de extensão, né? Eu coordeno 3 projetos de extensão, certo? Eles estão parados no momento, né? Porque a nossa última turma, a última turma que a gente fechou foi semestre passado, e daí eu preferi não abrir um agora, né? Devido ao momento, né, em que nós estamos vivendo, e o aluno ele precisa estar no ambiente, né, de trabalho para desenvolver esses projetos, tá? Mas quando nós voltarmos ao nosso normal, né, vocês irei convidar vocês, tá? E quero a participação de vocês também. Então, aproveitem, pessoal, aproveitem tudo que a academia tem para ofertar a vocês, tá? Suguem realmente os professores, certo? Tá? E daí nós temos algumas atividades dos enfermeiros, certo? Essas atividades, pessoal, a gente vai também trabalhar na disciplina de ética, tá? E essas atividades, elas estão na Lei 7498 de 86. Tá? Então, como mercado de trabalho, como a gente está entrando no mercado de trabalho, é bom que a gente saiba, né, essas atividades aí. Tá? Então, algumas atividades que a gente pode fazer. Admissão de pacientes, anamnese e exame físico, diagnóstico, prescrição e evoluções de enfermagem. Tá? Então, a gente trabalha aí através da SAI. Né? A gente até já falou para vocês o que é SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Tá? Nós podemos trabalhar na recepção, orientação e treinamento de funcionários novos, onde a gente vai capacitar os novos funcionários que estão entrando naquele serviço. Okay? Então, por exemplo, se eu sou a coordenadora da estratégia, eu posso capacitar os novos profissionais que estão entrando aí na estratégia. Tá? Avaliação de desempenho da equipe de enfermagem. Como a gente já falou, o enfermeiro, ele é supervisor da equipe de enfermagem. Tá? Então, a gente precisa estar avaliando a nossa equipe. Certo? Veja que a nossa equipe é responsabilidade nossa. Por mais que a gente confie na nossa equipe, mas a gente precisa avaliar, saber onde é que a gente pode melhorar, saber onde é que a gente está com deficiência, capacitar esse pessoal, estar sempre orientando, vendo como é que eles estão trabalhando, tá certo? Isso faz parte da nossa supervisão, tá? Nós podemos fazer o papel de supervisão de auxiliares de enfermagem, enfermeiros e também de técnicos, certo? Organização de escalas de trabalho, tarefas e folgas. Isso aí a gente pode fazer como enfermeiro administrativo, como coordenação, como direção. Solicitação de avaliação das equipes médicas, no sentido de direção de um hospital. Então, vamos capacitar esses médicos, ver a questão
alguma deficiência que eles têm para melhorar, tá? Consulta de enfermagem. Isso aqui, pessoal, é privativo nosso. Só quem realiza a consulta de enfermagem é o enfermeiro. Visita e avaliação diária aos pacientes, né? Quando a gente está na parte aí assistencial, a gente tem que fazer essa ronda, né? Conversar com os nossos pacientes, ver as queixas, tá? Lembrando que tudo a gente registra no prontuário do paciente. Atividades de educação e saúde, né? Educação a gente sempre vai fazer, seja individual, quando a gente orienta o nosso paciente, seja em grupo, quando a gente está lá na comunidade, quando a gente está numa escola, tá? Orientação de pacientes e familiares quanto a exames, procedimentos e rotinas do serviço de saúde. A gente vai estar orientando, né? E a gente cuida do nosso paciente de uma forma holística, então, cuida do paciente, cuida da família, cuida da comunidade. Coordenação de reuniões com a equipe de enfermagem para avaliar o grupo, estimular, orientar e propor melhorias. Participação em reuniões da equipe de saúde e dos conselhos de saúde, né? Já que nós fazemos parte de uma equipe, então nós temos que participar dessas reuniões, desses conselhos, tá? Solicitação e controle dos medicamentos, principalmente, pessoal, esses medicamentos que vêm para a estratégia, tá? Para os postos de saúde, que lá não tem um farmacêutico no posto, tá? Então esse controle acaba sendo nosso da enfermagem. Coleta e encaminhamentos de exames, coleta de sangue em pacientes com catéter central, isso lá, né, no hospital, na parte da assistência, revisão e encaminhamento de materiais para consertos e solicitação de materiais, né, nós vimos lá no hospital, quando a gente viu a aula de hospitais, nós vimos que nós temos algumas áreas, né? Lá, inclusive, eu mostrei para vocês até uma imagem da central de material esterilizado. Então, é lá onde vai ter um enfermeiro responsável por aquele local, vendo essa questão dos materiais, tá? Cuidados com nutrição parenteral e enteral, instalação e cuidados com quimioterapia, né? Pacientes aí com câncer, funções de acessos venosos, calibrosos e portoquetes, que são os vários tipos de acesso, né, de soro que a gente pode estar colocando aí no nosso paciente, área assistencial, tá? A questão das imunizações, ver a questão das campanhas, ver se a gente atingiu uma porcentagem dessas campanhas da vacinação, da cobertura vacinal. E a vacina é responsabilidade do enfermeiro. Introdução das sondas. Sonda, pessoal, por mais que a gente observe, vocês vão observar no campo de estágio de vocês, por mais que a gente veja técnicos e auxiliares de enfermagem passando sonda, sonda é atividade privativa do enfermeiro. Só quem pode administrar, introduzir a sonda é o enfermeiro, tá? Então, nós temos aí sonda nasoentérica, sonda nasogástrica, sonda vesical de alívio, sonda vesical de demora, tá? E veja que sonda é atividade privativa do enfermeiro. Outras atividades que nós temos aí, atendimento pré-hospitalar, né? Setores de urgência e setores de emergência, tá? Curativos de maior complexidade técnica, como a gente viu lá naquele artigo, pacientes com risco de vida e pacientes que necessitam de maior complexidade técnica, quem deve assistir, quem deve cuidar é o enfermeiro. É a atividade privativa do enfermeiro. Trocas de cânula de traqueostomia, fechamento de balanço hídrico, que é balanço hídrico, né? A perda e o ganho aí do líquido, dos sais que o nosso corpo precisa. Verificação de glicemia capilar, instalação de PVC, instalação de drenos, dos diversos tipos de drenos, elaboração e execução nos projetos de pesquisa, tá? Vocês vão aprender pesquisa científica aí próximo semestre.
E daí, pessoal, o enfermeiro, ele tem desempenhado um papel de coordenador do trabalho dos demais membros da equipe de enfermagem e saúde, sendo muitas vezes visto como um profissional que determina e supervisiona as atividades executadas, assim como alguém que centra seu trabalho predominantemente em atividades administrativas, distanciando-se de sua função principal, que é o gerenciamento do cuidado a ser prestado ao paciente. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Nas 4 áreas que nós vimos, né, que eu disse para vocês que um profissional ele pode estar nas 4 áreas, um profissional ele pode preferir uma das áreas, tá? Mas veja que a atividade burocrática, a atividade administrativa, nós sempre estamos realizando, tá? Porque nós sempre temos papeladas para preencher, ok?